Primeira reunião do ano. Ah, é? A primeira reunião do ano, gente. Então, eu ia desejar feliz ano novo, né? Mas não vou, não. Não vou, não, porque quem vai fazer o feliz ano novo é você, né? Não existe nada novo se você não tiver um novo comportamento. Então, se você decidir que o seu ano vai continuar velho, ele vai continuar velho. Então, o que eu vou desejar a você é que a cada dia você tem, não tem mais, né? 365 dias. 366, 65. Então, assim, a cada amanhecer é uma nova oportunidade que você tem de começar de novo. Então, assim, é você que decide, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre a minha felicidade. A gente que trabalha com terapia, eu tenho a profissão, assim, a melhor profissão do mundo, eu acho, sabe? Né? Cada um tem aí a sua. Porque, assim, eu acho que a gente recebe tanta coisa boa, né? Óbvio que a gente recebe a pessoa quebrada, né? Toda aos pedacinhos, e a gente vai mostrando que ela pode se reconstruir, se reinventar, né? E até que ache a sua essência, que é maravilhosa, a nossa essência. E o Thiago, ele. Cara de pau, vai levar pedrada. Cadê a Cíntia? Hã? Você demora para vir? Oi. Oi. Cadê tu? Vai levar pedrada. O quê? Vai levar pedrada. Cadê vocês? Estamos saindo aqui do viveiro. Da academia. Da academia, está fazendo exercício. Pois é, eu falei, poxa, vamos nos encontrar lá toda noite. Vou fazer academia todos os dias agora. É uma boa, Então, vamos encontrar, tipo, 9 horas na academia, 8h30. Aqui a gente sai 8h30, às vezes, né, da clínica. E aí só sexta-feira que não. Sexta-feira a gente vem tudo para cá. Então, mas cadê a carinha de vocês? Não vai mostrar? Está tudo zoado. Mas credo. Mostra aí, mostra pra gente falar e se ver. Eu adoro. Tá na escuridão aqui também, estão no carro. Sim, está no carro, estão indo. Tá bem. Então, assim, ó. E aí eu estava falando sobre o privilégio que a gente tem de ser terapeuta, né? De trabalhar com as pessoas, que tudo bem, elas chegam quebradas, mas elas também chegam com as novidades delas, né? E esse ano, cara, eu falei, gente, que delícia! Elas não viam a hora de me encontrar e falar, nossa, tanta coisa aconteceu, né? E hoje eu até pensei assim, eu acho até que eu vou deixar aqui 2 taças e um champanhe, porque quando acontecer isso, a gente vai tocar sino, a gente vai festejar, né? E assim, foi em peso mesmo. Uma ou outra que não, assim mesmo, porque foi uma escolha dela, assim, ela não quis fazer o exercício, ela não quis, né? Então, ela precisou viver de novo a história. Mas, assim, a gente recebe muita coisa boa, né? A gente vibra muito com a felicidade do outro. Então, eu considero que a nossa, né, a Cíntia também é uma profissão muito privilegiada. É óbvio que isso é porque eu sou apaixonada pelo que faço, né? Porque, assim, as outras profissões também, se a pessoa é apaixonada... O Tiago não pode ver o mato. Ele vê o mato, ele vai lá para dentro do mato e ele vê a florzinha e ele vê não sei o quê. Né? É verdade. É verdade. Você vê que você vê que a pessoa é apaixonada, né? E aí, outro dia ele me trouxe uma planta e falou, olha, não sei se você acredita, mas se tomar banho com esse chá, eu falei, mas eu acredito, pode botar aí.
que a gente, né? Então, assim, a gente, olha, quando a gente ama a coisa, a gente pode abençoar as outras pessoas, né? Então, hoje eu comecei o ano, na verdade, de uma forma muito gostosa, né? Primeiro foi aquele meu exercício que eu coloquei lá no Desfrute, na prática, né? Que Jesus foi me conduzindo e foi me treinando durante alguns dias, até que chegou o dia em que ele disse: agora você consegue, sobe as escadas sozinha, mas ele subiu comigo e olha só para o alto. E eu atravessei aquele mirante de vidro, tudo isso na visualização, e sozinha. Ele deixou eu atravessar sozinha. E aí, desde esse dia, eu falei: agora eu estou pronta. E eu sabia que eu ia fazer o exercício na prática. E logo depois eu vi o mirante de vidro e eu falei para ele: Senhor, é aqui que eu quero ir. E eu quero fazer igual essa criança, né? Todos os adultos, tudo lá agarrando por negócio, e a criança lá, foi lá. E eu fui, sozinha, né? Não é uma coisa, não foi uma coisa, não fui dançando igual aquela criança, não foi assim, mas eu fui tão segura, eu fiz o exercício e eu acho que eu levei 10. Eu não tenho certeza, não, mas eu acho que eu levei 10. Sim, e aí eu fui em 3 mirantes logo de uma vez, né? Foram 3, né? Sim, de vidro, sim. 3 mirantes de vidro. Então, assim, no final eu já até consegui sentar no chão. Uau! Né? Foi um negócio muito doido. E, assim, a sensação que eu senti era se realmente estar nas mãos de um Deus nas alturas. E onde Ele quer nos levar? Nas alturas. Ele quer nos conduzir. Ele quer que a gente vá com Ele. Quando eu fico muito emocionada, até quando eu lembro disso, porque quando eu estava para vir para Cascavel, eu sozinha, eu sem saber como é que era essa cidade, e ele disse: qual filho que confia no seu pai, não dá a mão para ele e vai aonde esse pai for. E eu realmente, foi literalmente o que eu fiz, dei a mão para ele e vim sozinha. E eu hoje, né, mais uma vez eu me encontro no meio daquilo que por algum momento eu me afastei, porque eu só tinha como referência a religião, e aí eu me afastei, mas eu nunca me afastei dele, né? Ele sempre esteve comigo, e hoje a gente tem voltado. E esse ano, que seria um ano, né, de muita promessa ruim, não sei o quê, eu simplesmente, no meu coração, eu acredito que tudo de muito, 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 muito bom vai acontecer a cada dia desse ano. Eu pretendo desfrutar a cada dia. Oi. Você falou não? E quando gente, é tanta coisa para falar, é tanta coisa para contar, que se alguém quiser falar, e fala, que aí eu vou dar a palavra. E nesse encontro, nesse lugar que a gente foi, só para assim, mostrar o quanto Deus está envolvido com esse nosso envolvimento, que nós estávamos lá junto com outro pedaço da gente, né, da família, e aí, enquanto o Márcio trazia algumas coisas para a fogueira, o Renato estava lá ajeitando, não sei, ou sentado comigo, conversando, e eu visualizei todo mundo ali. Só que tinha um outro rapaz que estava trabalhando, e a gente tinha saído o dia todo, e ele estava trabalhando. Aí tinha a minha amiga que parece que já tinha ido deitar, tinha uma outra moça que também não estava muito disposta. E quando eu fiz essa visualização, eu pensei nisso tudo, eu falei: mas como que vai ser isso? Mas eu fiz como se Deus estivesse falando assim, me mostrando, né? E isso me impacta, me deixa impactada, porque Jesus
Ele fala, eu não faço nada que eu não vejo o meu pai fazer. Isso é um dos melhores lugares dentro da nossa comunhão com Deus. De você conseguir enxergar aquilo que ele quer fazer. E aí você se prepara para isso, para receber, ou para fazer, ou para seja o que for. E sem que você, né? Você não precisa, você vê que Deus quer, e aí você está pronto para fazer o que ele quer. Isso em outro momento a gente vai estar falando sobre isso também. Mas, assim, o legal foi que acabou que, quando eu olho para trás, veio a Pri, veio o Márcio, o esposo dela, né? Veio a outra moça, enfim, aquela visão que eu tive estava ali. E eu não sei o que foi que eu falei, que o Renato virou para mim e falou assim, eu pensei exatamente nisso. E foi o negócio da Santa Ceia. E aí eu fiquei assim, sabe, impactada, assim, pensando, cara, o povo daí, o lance da Santa Ceia, e o esposo dela ouviu isso, e ele falou, o Renato falou assim, eu trouxe o vinho. E aí o esposo que é pacato, que quase não tem uma Interação. Né? Interação, ele pegou e falou, eu vou pegar os copos. Assim, sabe? Sem a gente falar nada. E aí ele foi pegar os copos e eu só vendo as coisas sendo montadas ali, como se tivessem anjos montando ali o nosso cenário. E aí, quando estava do trono, o Renato olhou para a minha cara, pode mandar, pode começar aí, né? E o meu coração chegava a bater forte, porque... Foi interessante, né, que eu comentei que eu tinha ido à cozinha pegar, não sei se foi uma carne ou uma linguiça, tudo, e eu vi a garrafa e eu sentia vontade de levar o vinho para fazer a Santa Ceia. Nossa! E aí, quando eu cheguei lá e você falou, eu falei, isso é de Deus, porque ele também confirmou no meu coração antes de você falar. Aí ele disse, e aí aconteceu do Márcio chegar e falou, então, vamos fazer, vou pegar lá os copos. A gente não tem a taça, eu trago o copo. Aí trouxe os copos para todo mundo e a gente pôde passar aquela experiência que foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Foi maravilhosa. E assim, né? E foi muito legal mesmo, porque eu me senti à mesa mesmo, né? Assim, tipo, a gente estava realmente à mesa. O pão foi partido assim na mão. O pão foi a linguiça, né? Não. Ah, não, ele trouxe o pão. Ele trouxe o pão. E aí o pão literalmente foi partido, assim, rasgado, assim, sabe, na mão. E os copos de suco de uva. E aí eu falei, aí eu expliquei um pouquinho do jeito, da forma como a gente hoje está vendo a Santa Ceia, né? E, na verdade, da forma como está escrito, e a gente nunca viu. E aí eles entenderam, assim, sabe? Foi muito legal. E todo mundo participou, né? Da Santa Ceia. E aí eu tive uma visão. E a visão que eu tive foi que a fogueira estava acesa e Jesus vinha e pegava um pouco de brasa. E aí ele colocava em cada cabeça ali brasas de fogo. E eu acho que foi a Cíntia que falou, ele batizou com fogo. Eu acho que foi a Cíntia que eu contando para ela. Acho que foi a Cíntia que falou. Cíntia, lembra? Ela tá... Sim, eu falei. Isso. Aí quando ela falou isso, eu fiquei chocada. Hã? Eu fiquei chocada. Falei que sim. Eu fiquei chocada quando ela falou isso, sabe? Ela, nossa, ele batizou com fogo. E isso não saiu da minha cabeça, né? E eu fiquei pensando sobre isso. E aí, depois nós voltamos para casa. Logo depois, a gente teve um episódio que foi fogo puro. Foi fogo puro também, sabe? Tipo, o carro dele não podia passar. E ele muito preocupado com aquele carro dele, e ele tem problema de não sei o quê, e acabou que ia ter um treco, assim, o homem ia ter um treco, porque a ponte tinha quebrado, né? O mata-burro.
Tava com um buraco lá. E aí o não carro dava para passar. Não dava para passar. E aí a gente sai do carro, o nosso carro ficou atrás do carro dele, porque ele parou ali, ele falou que não vou de jeito nenhum. E aí a gente saiu do carro e foi ver, cara, a gente tem que ir lá nesse lugar, nós todos, já pensou? Nós todos ali naquele lugar? Era um vale muito lindo. Era um vale muito lindo, gente. E aí a gente olhou lá embaixo e falou, meu Deus, a gente quer ir passar. Não dá para voltar. Que viver esse negócio, né? Aí a gente ficou assim, meio que olhando para cá, e o sujeito já tendo um piripaque. Um piripaque, e a sogra dele também já desesperada, eu conheço ele, você precisa ver quando ele fica nervoso. Aí eu fiquei, olhei aquele apavoramento todo, eu falei, opa. Aí o Renato e o Márcio, assim, doido para descer. Aí eu virei para a esposa dele e falei, escuta, você dá conta dele? Você consegue acalmar ele? Será que o Márcio pode pegar o carro, que o Márcio acha, né? Para ele é uma diversão, né? Pegar aquele carro e passar por aquele troço lá. E foi muito interessante, porque nós estávamos ali realmente num corpo. Quando o corpo funciona, não tem obstáculo. Foi isso que eu vi. Porque, assim, Deus usou todo mundo no lugar certo. Deus me usou como intercessora, né? Assim como ponte. E aí eu falei, e usou a esposa dele como alguém que ia acalentar ele, que acalmou ele. E eu falei para ele, olha, fecha os olhos e só abre quando esse carro estiver do lado de cá. Usou o Renato, né? Estrategista. Como é que é a logística dentro do Renato? Não flui, né? E aí usou o Renato para colocar lá os batentes. Os batentes. O Márcio, na diversão dele de passar com aquele carro ali, era uma diversão total. Então, assim, nada de peso, né? E o me usou para estar morando. Aí a sogra dele vem, olha, ele vai passar. Você não aprendeu ontem, não? Que Jesus existe, que a gente já tomou a Santa Ceia e que os anjos estão aqui. Vamos embora, bota isso em prática. Ela pegou, colocou em prática. Aí ela falou assim, Jesus! E aí, quando eu fui orar, pedi os anjos, né? Aí eu via os anjos todos descendo assim, ficaram embaixo do carro, sabe? Trazendo o carro, né? E aí eu ficava bem assim, de vez em quando eu abri o olho, aí Deus falou assim para mim, visualiza esse carro do lado de cá. Aí eu comecei a visualizar, cara, eu festejava antes do carro chegar. Antes do carro chegar, ele já estava, para mim, ele já estava do outro lado, né? E aconteceu uma coisa muito interessante, que para o carro dele, o Renato achou 2 batentes só. Aí, para o nosso carro, que era maior, que tem um pneu maior, eu olhei assim e falei, meu Deus, né? E já passou aquele lá, já enfraqueceu. Agora vai passar o nosso, que é mais forte ainda. E aí, quando eu olho de novo, o Renato tinha arrumado outro batente. Falei, caraca, onde que você arrumou isso, né? E aí a gente viu que Deus providenciou exatamente o que precisava. E aquilo, para ele, teve um impacto muito forte, principalmente para ele, né? Que não arrisca nada, que tem medo de tudo, sabe? E ele me mandou até um texto assim, que eu ainda nem consegui ler direitinho, mas já vou ler de novo, que eu quero ver direitinho aquele texto. Ele falando do quanto foi importante a gente ter ido lá. Do quanto... Eu falei com a Pri hoje. Falou? Porque eu soube que Balneário ficou debaixo d'água. Ih, eu não sabia, não. Isso, tudo debaixo d'água. Aí eu mandei uma mensagem para ela para saber se estava tudo bem. Ela falou assim, olha, ontem foi um caos aqui mesmo, em porções de água, estava tudo interditado, mas hoje já melhorou. E aí, eu conversando com ela, ela falou para mim assim, precisamos já agendar a próxima. Eu falei, tá bom. Eles não querem saber, eles querem agendar a próxima, e eu espero que esse grupo cresça. E cada vez cada mais um possa ir com a gente, sabe? Mais um possa estar junto. Porque só tinha eu, o Renato e o Márcio, né? Que estava naquela sintonia. Um pouquinho abrir, mas de verdade, sabendo de tudo, assim, éramos nós, né? E imagina se o nosso povo cresce, se o nosso povo
E a gente também deixou uma marca muito legal com o rapaz que estava cuidando do estabelecimento. Ele falou assim que a gente era um pouco diferente, porque os outros nem olhavam para a cara deles, né? Ia para lá e tal, eles eram as pessoas que limpavam e tal, não sei o quê, mas que nem olhava. E a gente acolheu, e a gente trouxe junto, né? Então, assim, foi um passeio muito, uma dádiva. Foi uma dádiva. Foi um mais que presente, passeio. foi um presente de Deus. A gente via o poder e a glória dele, a manifestação, porque o tempo todo. Na Espera assim, que a gente ia pegar trânsito? Não pegamos nada. A gente não pega nada. Em Camboriú? Em Camboriú. Vocês voaram por cima das coisas? Voamos por cima das coisas. Não pegamos Meu Deus. nada. Vivendo. Foi impressionante. Aconteceu uma coisa também bem legal que eu quero deixar registrado aqui, é que o Senhor tem me falado, né? Limpa o que está limpo, limpa o que está limpo. E foi muito engraçado, porque toda vez que a gente parava para ir fazer xixi, não sei o quê, eu chegava nos banheiros, a gente sabe que esses banheiros são horríveis, né? E a gente parava nos lugares, não ficava escolhendo, estava a fim de ir, então tinha que parar. E aí eu entrava no banheiro e foi muito engraçado que eu entrei achando assim, eu vou me servir, vou cair fora desse troço aqui, né? E aí Deus falou assim, você vai entrar e sair e deixar do mesmo jeito? Eu falei, não! E aí comecei a rir. E eu falei, meu Deus, Senhor! Aí tá. Aí peguei o papel higiênico, fiz assim, limpei o banheiro, gente. Limpei o banheiro. Catei tudo, né? Joguei tudo lá, botei tudo. Eu falei, meu Deus, será que eu tô ficando doido? Aí fui embora. Mas, assim, a satisfação de eu ter encontrado aquele caos, e quando eu saí, encontrei aquela coisa Deixou toda aquela arrumadinha. boa. Gente, era uma satisfação muito grande. E aí eu fiquei olhando para isso. Eu falei, não é possível que toda vez que eu parar, eu vou ter que limpar a banheira agora. Né? Aí, assim, da outra vez a mesma coisa, não podia ser diferente, né? A mesma coisa. E aí eu falava para os meninos assim, limpei o banheiro de novo. Falei, estou com toque, né? Não é possível. E aí o Senhor falou para mim assim. Aí eu falei para ele assim, eu vou ficar, Senhor, né? Meu Deus, e assim, eu já imaginou, eu encontro a coisa pior. Esses banheiros são horríveis, né? E aí ele falou assim, não, cada vez que você fizer isso, você vai atrair para você do mesmo. Olha que interessante. Vocês não acreditam. Eu não sei quantos banheiros eu parei, né? Não sei quantos foram, mas assim, gente, foi um mais limpo do que o outro. E tinha um lugar que era simples, a mulher tinha acabado, eu não escolhi. Eu entrei dentro da cabine, né? Eu entrei dentro da cabine, chegava, estava aquela água azul, que ela tinha acabado de limpar para eu usar, né? Era para eu usar. Cara, aí eu falei assim, Senhor, que lição, né? Eu quero até colocar isso fragmentado lá no desfrute. Que lição! Então, assim, a gente passa por essa terra de qualquer jeito. E Deus diz, né? Quem é que viu aqui? Ninguém viu aqui. A gente está sabendo aqui porque a gente está crescendo junto e é legal a gente compartilhar isso. Mas lá ninguém viu aquilo. O dono não viu o que eu fiz. Né? Quem chegou atrás de mim não viu o que eu fiz. Mas ele diz que quando você é fiel um pouco, você é fiel no muito. E ele sempre dá o melhor. Ele sempre dá o muito. Então, assim, eu passei a desfrutar. E aí já não tinha muita coisa para limpar, né? É muito legal isso, porque assim, foi o que eu comecei a atrair. Porque, às vezes, a gente entra, a gente vê aquela coisa, né, desse tamanho, que já não cabe mais dentro do banheiro. Cabe, mas as pessoas jogam sem olhar,
elas acabam não jogando ali e acaba parecendo que não cabe mais. Aí, o que a gente faz? A gente pega e usa e no lugar que caiu, caiu, porque está tudo do jeito que está mesmo, né? E aí ele disse para mim, quando vocês fazem isso, vocês se igualam. Ou seja, a energia que está esse troço aí tá em você, acaba pegando em vocês. E aí, toda vez que você vai encontrar desse jeito para você, porque foi desse jeito que você, né? Então, essa foi uma das experiências bem legal que eu vivi, que eu desfrutei lá. Engraçado, né? A gente tem tanta coisa para contar que parece que ficamos lá, o quê? Um mês. Foi muito gostoso, muito gostoso. E agora aconteceu uma coisa assim fantástica. Eu fui comprar um negócio para o Rick e assim, né? Eu sempre tive um pouco disso. Às vezes eu vou num lugar e acabo meio que me desviando, indo para outro, e eu percebo que é Deus, mas eu vou deixando, né, a coisa acontecer. E eu estava numa loja aqui, lá em cima, no negócio de ferragem, de material de construção. E aí, eu fui pegar, né, eu estou ouvindo falando com a garota, daqui a pouco eu vejo um homem, né, um rapaz novo, mas ele é mais ou menos. Aí ele pega e chega falando também, querendo falar com a moça. Aí eu olhei para a cara dele e falei, cara, eu te conheço. E ele olhou para a minha cara e ele falou assim, você me conhece? Eu falei, eu conheço você. Agora, de onde eu não sei. E a gente ficou meio assim. E aí ele olhava assim para ele e falou assim, a voz. Eu falei, eu sou do Rio de Janeiro. Ele, pois é, esse sotaque. Eu também conheço. Aí eu falei assim, então a gente se conhece. Agora, de onde, gente? De onde? E eu sabia que ele era uma pessoa especial, que não era um conhecido qualquer. E a gente ficou... Eu falei, você mora aqui? Ele falou, não. Eu moro lá do outro lado, vim... Eu gosto de perder o chimarrão. Tá vendo? A gente queria esse chimarrão aí. Gaúchão. Aí ele pegou e aí a gente ficou naquela, eu te conheço, de onde, você quer dizer, daqui a pouco eu falei, cara, você já fez terapia, né? Aí ele falou, eu falei, sim, Aí ele falou, eu falei, você teve câncer? Aí ele olhou para mim e falou assim, nossa, foi você. Ele falou, olha, eu perdi o seu contato. Mas Nossa, a pessoa não lembrava da terapeuta, né? Sim, mas já tem muito tempo isso, sabe? Nossa, ele é da primeira vez que eu estive aqui. Ele não é dessa vez. Ele é da primeira vez de muito tempo. E ele estava muito mal. Ele chegou para mim com depressão, diagnóstico de câncer, e ele estava em tratamento, né? E aí eu falei para ele assim, ó, nossa, aí quando a gente lembrou disso, aí ele falou, você me deu o primeiro emprego. Eu falei, sim, porque ele falou, cara, eu trabalhava com madeira, né? Eu falei, sim. Não, você trabalhava com madeira? Ele falou, Rose. Aí eu falei, nossa, meu marido lembrou tanto de você quando a gente teve que arrancar aquilo lá, porque você botou aquilo lá tão forte. E aí ele falou, você casou? Eu falei, eu casei. Aí, assim, gente, aí ele falou, no Rose, não sou mais religioso. Eu busco o Senhor, mas eu não sou mais religioso. Hoje eu tenho uma comunhão com Ele, eu e Ele. E ele falou, eu estou frequentando uma igreja porque, assim, eu ainda não sei como é que é isso. Cara, aí a gente começou a conversar, né, sobre tudo. Ele chorou. Encontraram ele lá em Balneário? Não, encontrei com ele aqui. Aqui. Mas ele mora aqui, ele mora num lugar mais longe do que aqui. Ele estava aqui por uma casa, ele passou e não sei o que, não sei o que. Aí ele falou assim, Rose, aí me pediu, ele achou que eu tivesse casangado com ele com alguma coisa, eu também achei. Mora em Cascavel. Mora em Cascavel. Uhum. Aí me pediu perdão, eu falei, cara,
nossa, eu estou tão feliz. Aí chorou e a gente se abraçou. Aí eu falei, nossa, a gente parece doido aqui, né? E vendo como Deus tinha feito coisas na vida dele e também fez na minha, né? Então, assim, aí ele disse que vai vir nos visitar. E eu falei, isso mesmo, vamos lá, vamos visitar a gente. Aí falei do nosso grupo, ele ficou bem animado. Então, assim, essa semana, então, a gente está colocando as coisas todas em dia, tá, gente? Simone, quer falar alguma coisa? Fala, alguém fale aí alguma coisa que queira compartilhar com a gente. Também eu quero dar um pouquinho de oportunidade, né, para a gente fazer esse feedback do ano para cada um de vocês. E para a gente poder encerrar hoje, eu acho que com uma mensagem ou com alguma coisa mais legal. Mas eu queria só, por último, depois a gente pode até retornar nisso, falar que eu estava conversando com o Renato que Deus está fazendo da mesma forma que ele fez no início, onde eu trabalhava com os adolescentes, e hoje Deus está me dando um monte de adolescente, né, para trabalhar, com alma de adolescente, com espírito de adolescente, aventureiros. E corajosos para estar mergulhando nas aventuras do Pai. E tem que ter coragem mesmo, tem que ser adolescente. E aí ele tem me dado um incômodo com relação à oração, né? E eu tenho um pedaço de uma pregação que só fala só de oração, que eu ouvi isso o dia todinho essa semana, e depois algumas horas, porque eu preciso enfiar isso dentro da minha cabeça, né? Onde a gente possa ter um batismo, né? Um mergulho, uma imersão nessa vida de oração. Eu acho que é o Jonathan Eduardo, que eu estava falando com o Renato. Acho que foi ele que orou 13 dias direto. Não são 13 horas, né? 13 dias. O cara ficou realmente numa imersão com o Pai. Então, assim, que a gente possa estar olhando para isso. E toda segunda, gente, aqui tem reunião de oração às 8h30. Eu fiz a minha essa segunda-feira sozinha. Mas, assim, a gente está aberto, tá? Para receber e para a gente orar. E aí é isso. Deixa eu falar aí, o Simone. A Simone quer falar, vou dar oportunidade. Aproveita e fala um pouquinho sobre as suas experiências. Sim, é sobre segunda, então eu vou aí na segunda para oração. Que daí legal! eu vou pra aí, né? Não deu para ir hoje, pretendia ir hoje, mas Falou que vem também. Vamos embora, mulheres! lembrem que a primeira vez que a gente se reuniu, estava eu e a Andréia também, né? Lembra? Foi a primeira mesmo? Foi. Foi no começo. Foi desde o começo. Ai, André, Hoje era para mim ter ido, eu não fui porque Deus tem os planos dele, não os meus. E uma coisa que eu quero compartilhar com vocês é no momento difícil, né, que eu passei ali no final de dezembro, foi no momento em que ele me falou o que eu fazia todo dia pelos meus filhos, né? Aí eu não estava entendendo o que ele estava dizendo. Daí, no momento, ele falou assim: o que você me pede todo dia pelos teus filhos? Aí eu falei: eu peço a bênção, né, Pai? Abençoa meus filhos. Digo o nome de cada um, meus netos, minhas noras, meu genro, minhas noras. E daí, e por que você não pede para você, né? Para você. Você nunca pediu para você, só para os outros, né?
e você é atendida. E realmente, eu não posso me queixar da vida que meus filhos têm. Eu tenho uma filha que é médica veterinária, um formado em engenharia civil e um se forma esse ano de direito e passou na OAB. Já. Sim, já passou na OAB. Parabéns, parabéns. Foi um presente de Natal também, né? Sim. Então, assim, a partir daquele dia que eu pedi para ele, eu peço para ele a todo instante, Pai, me abençoa, né? A minha vida mudou, sabe? Ela mudou assim. Hoje foi mais um dia que ele simplesmente disse assim, ó, pega na minha mão que eu te ensino a confiar em mim. Porque você não sabe confiar, porque você teve muitas situações de abandono, que é algo que eu e a Rose vamos trabalhar, né? Então, eu não sei o que é confiar. Estender a mão e alguém segurar a minha mão. Entende? Então, ele mesmo falou assim, ó, deixa que eu te ensino a confiar. Confia em mim, que eu te ensino a confiar. E peço a bênção para ele de manhã, durante o dia. Hoje, eu ia para Cascavel e de manhã alguém me chamou para marcar uma entrevista, né, de trabalho. Então, eu estava na dúvida entre ficar em Pato Branco e ir para Cascavel trabalhar, né? Aí, de manhã, me chamaram para uma entrevista. Eu falei, opa, vamos ouvir, né? Vamos ouvir o que o pai tem para mim. E eu só ouvi assim, ó, vai, né? Mas eu tenho mais coisa para você hoje. Você vai se surpreender. E fui. Aí liguei na rodoviária, troquei a passagem para amanhã e tal. E fui. E ficou ali 1 hora de entrevista, né? Que normal ali é 20 minutos, 30 minutos no máximo. E foi ali 1 hora de entrevista e eu fui bem na entrevista. Enfim, eu saí da entrevista. Quando eu saí da entrevista, que meu filho ficou de me pegar, eu fui chamar ele para me pegar. Tinha outra sugestão de trabalho da empresa que eu estava antes, me chamando novamente pela terceira vez, né? Eu fui alguns dias atrás, fiz um trabalho para eles e vim embora. Agora eles me chamaram, você pode ficar fixo? Voltar para nós? Aí eu falei, sim, eu posso. Né? Porque ele tinha me dito, vai, porque o dia hoje vai te surpreender. Né? E eu fui. Então, é nesse sentido, sabe, que você diz, né? Da oração, do pedir, né? Do pedir a bênção, de orar, de confiar. E eu entendi o sentido do confiar. Eu não entendia. Não entrava na minha cabeça qual era o sentido, qual que era a sensação. Entendeu, Rose? Porque daí aqui não funcionava com o coração. Não tem como. Porque eu eu não conhecia esse sentimento de confiar, de ter alguém que segurasse na minha mão e dissesse, vamos. Entendeu? Aí conversei com meu filho mais novo veio hoje e falou, mãe, a gente estava pensando, acho que é melhor você ficar em Pato Branco. E começou a falar e conversar e tal. Daí eu falei, olha, filho, deixa a mãe se acalmar, eu vou na entrevista, porque hoje o dia é outro, né? Então, eu, a partir do que eu ouço, quando ele me fala algo, eu confio. Isso. Eu respiro e só vou. Sabe? Só vou.
É como você falou. Ah, viajou, vai, confia, né? E daí eu aprendi isso com ele e assim me sinto cada dia melhor. Cada dia melhor. É interessante porque, assim, por mais... O testemunho, ele é maravilhoso porque ele é contagiante, né? Ele contagia. Da mesma forma que testemunho contagia, né? Você chora, que você fica triste, que você fica com raiva, o testemunho também contagia, né? Mas, assim, ninguém pode viver a experiência com Deus no seu lugar. Ninguém. Né? E é muito legal, porque quando a gente vive a experiência, ele é multiplicador mesmo, né? Porque ele faz as mesmas coisas, mas só que fica a história, né? Fica diferente, porque está uma pessoa diferente. Então, ele trabalha com a gente de acordo com a nossa necessidade. É o que você falou, que eu não sou aquela pessoa, pode parecer que é as mesmas coisas e um ciclo sem fim, mas não é. Era um ciclo sem fim. Era. Isso. Né? Agora não é mais, porque agora eu sou outra pessoa. Então, as oportunidades, elas vêm, mas eu sou outra. E elas não têm vindo para me deixar triste, elas têm vindo para me deixar melhor. Sim, verdade. Que legal. É isso? É. Quer falar, Renato? Alguma coisa? Não. Andréia? Conta um pouquinho para a gente. Para mim não foi tão maravilhoso assim o fim do ano. Não, teve uma experiência interessante, né? Mas que tem a ver com essa coisa da confiança, né? Mas isso também é maravilhoso, estou com né? dificuldade com isso. Mas, enfim, foi até um pouco antes do fim do ano, né? Eu lembro que eu comentei no grupo que eu ia fazer um vídeo falando, não sei o que, acabei fazendo, né? Acabei fazendo. Vou fazer. Vamos bombar de testemunho, gente. O povo está cheio de testemunho aí, a gente não coloca lá. É isso aí. Ficou quieto o grupo nesse momento, tava cheio de coisa acontecendo. Cheio de coisa acontecendo e ninguém falou nada. Então. Nossa, esse que você mostrou isso para mim, cara, você tem como ter esse lado. É muito. Então, eu estou com, para mim, aquela questão financeira, né? Daí, foi muito interessante, porque veio aquele dinheiro lá do... Quer dizer, voltando um pouco, né? Faltou dinheiro, lembra que eu contei? Que faltou dinheiro e eu acabei fazendo um empréstimo para pagar, né? E contar você, o primeiro empréstimo que eu fiz na vida. Que legal! Que benção, né? Toda a experiência. Não, assim, empréstimo nesse sentido, Sim, né? sim. Mas, assim, assim, eu trabalho há 13 anos na Caixa, foi o primeiro consignado que eu fiz, né? Mas eu fiz relativamente tranquila, porque eu sabia que o dinheiro da indenização trabalhista não ia sair, né? Aí, porque se fosse para eu pagar realmente, né? Uns 4, 5 anos, sei lá, gente do céu, né? De suicídio. Mas, enfim. Então, eu estava tranquila, eu sabia que dali um mês, um pouco ia sair o dinheiro, beleza, eu liquidava o contrato, né? Foi só uma coisa de momento. E aí, de fato, um mês e meio depois saiu, né? Daí eu já paguei o contrato, né? Liquidei o contrato e tal. E eu estou pensando em fazer aquele curso, né? Esse ano. E ele custa, pelo menos que eu tinha visto ano passado, quase 20 mil reais. Né? Aí eu fiquei assim, não, então esse dinheiro que eu tenho é para isso, né? Então, eu não tenho sobrando. Isso é como se eu precisasse pagar à vista o negócio, né? Não posso usar dinheiro porque eu vou precisar de dinheiro. Então. E aí, fica aquela, né, angústia, mas ao mesmo tempo eu estava tentando, e não conseguindo muito, exercitar essa coisa da confiança, né? Não, assim, tão tranquila, tão confiante. Mas, enfim.
E aí foi muito interessante que, antes do Natal, depois do Natal, não lembro, o meu pai chegou para mim e falou assim, olha, saiu o dinheiro lá acho que foi depois do Natal, saiu o dinheiro lá da Coca-Cola e vai ter, tipo assim, não sei como é que eles chamam, é como se fosse participação nos lucros, sabe? Da cooperativa, né? E aí eles estão pagando, não sei o que e tal, e eu vou passar 30 mil para você. Eu falei, porque assim, acho que uns 5 anos, mais ou menos, que ele usa o meu nome. Tipo, eu sou associada da Coca-Cola, sabe? Ele produz as coisas no meu nome. Eu nunca vi olho nada do Link, entendeu? E eu pensava, tá, tô emprestando meu nome, né? Pelo menos um presentinho para ganhar. Mas eu pensava comigo, ao mesmo tempo que eu pensava isso, eu pensava, pô, eu não tô trabalhando, não sou eu que estou fazendo esforço, não sou eu que estou fazendo nada ali, né? Não tem por que receber nada. E aí ele veio e falou, não, vou passar. Eu pensei, poxa, deve ter vindo bem mais que todos os anos, né? Porque vou passar alguma coisa. E eu que olha só, né? Depois de mais de 20 anos, né? Enfim. E eu fiquei, nossa Senhora, essa foi eu tendo uma resolução, uma coisa ali, né? Uma segurança, porque aquele dinheiro que eu tinha estava contado, supostamente, para pagar o curso, como se eu tivesse que pagar, assim, amanhã, né? Mas, enfim. E eu fiquei muito surpresa com isso, porque justamente, ele nunca passou nada para mim esse negócio. Né? Enfim. Foi isso. Então, ela estava falando e eu estava pensando sobre essas coisas, né? A gente vai ser trabalhado quando na nossa fraqueza, a gente vai ser trabalhado. E na questão da Simone, ela tinha essa questão, porque ela tinha essa questão com relação ao pai. Então, assim, ela está sendo trabalhada, realmente induzida, confia em mim, eu sou o novo pai. Eu sou um pai diferente, né? Se entrega, confia. E na questão da Andréia, vai ser essa questão realmente financeira, onde ela vai saber que de onde saiu esse tem muito mais, né? E eu estou sendo trabalhada nessa coisa assim, né? Eu chego num patamar, tá bom aqui, deixa aqui, não precisa crescer tanto, não sei o quê. E ele, eu sou grande, eu sou maior que isso, não sei o quê. Então, assim, a gente precisa saber onde Deus está trabalhando em nós. Porque se você tem isso, você tem um viés. Você não vive uma vida de entre aspas, comunhão. Mas você vive uma história com ele. Né? É ele fazendo história através da sua vida. A história dele através da sua vida. Então, a gente precisa estar atento e não ficar de bobeira, porque onde Deus está... A gente está começando o ano agora. Onde Deus está trabalhando em você? Né? Essa é a pergunta. Então, saiba que ele vai fazer isso até você se curar. E quanto mais rápido você... Pois é. Enquanto você curar, vai continuar fazendo isso. Né? Precisa acontecer, né? Precisa acontecer. Então, quando estiver acontecendo, saiba, precisa acontecer. E aí você vai ver quem é ele. Né? A Bíblia fala, faz prova de mim. Então, eu sempre tive muita consciência, e eu sempre, quando eu ia pregar nas igrejas, eu sempre fazia essa pergunta, onde? Em que ponto Deus está trabalhando em você? Porque se nós somos o vaso, e ele é o oleiro, ele está trabalhando num ponto. Ele desmancha o vaso por um ponto. Por um ponto. Ele vai fazendo, né? Ele vê um negocinho ali, ele desmancha o vaso. Para quê? Aí começa tudo de novo. É exatamente assim com a gente. Vai doer? Vai. Mas saiba que ele trabalha desse jeito. Então, vira e mexe, a gente vê o testemunho, a gente vê a fala, né? Ela vem nesse ponto, né? A Simone, vira e mexe, vem nesse ponto, né?
vira e mexe, eu vou naquele ponto do grande, do crescer, ele é maior do que o que eu tenho visto até hoje na minha vida. Né? Então, assim, que a gente possa pegar isso. Qual é o fio que ele está puxando em você? Isso é uma coisa fundamental para o crescimento pessoal da gente. Fala, Simone. Hoje o que eu ouvi dele foi exatamente isso. Que há muito mais para vir do que eu posso imaginar. Sabe? Quando eu saí para a entrevista, quando eu vi que ele falou, né, que eu primeiro fiz a minha oração antes de sair, pedi a bênção antes de sair de casa. Ele falou que o dia hoje ia me surpreender, mas que havia muito mais para vir, né? Que eu ia me surpreender com o que tinha ainda para vir. Então, assim, é a confiança, né? É a confiança e é o saber ouvir. Ouvir quando ele te estende a mão e segurar. Entendeu? É isso que eu estou aprendendo. Quanto mais eu deixo ele cuidar, mais as coisas vêm, sabe? Tem vindo só notícia boa, sabe? Depois dessa comunhão com ele, eu não tive mais. Assim, Sim, não é só, sabe, depois dessa comunhão, mas essas coisas vão chegando a esse ponto, né? E aí, agora virou uma chave, né? E aí você vai estar dentro disso e daqui a pouco vai abrir outras coisas. Então, assim, eu também tive que trabalhar a confiança no sentido da Andréia, da Simone, eu tive que trabalhar em mim essa confiança. Porque eu não tive um pai, cadê eu? Então, assim, essa sensação da confiança, olha, por um instante, eu sentei aqui no sofá quando eu estava conversando com meu filho, eu me senti a antiga, a velha, né? O sentimento velho. E daí eu parei e pensei assim, não, eu não quero mais isso para mim. Isso não cabe mais. Foi por isso que eu falei para ele, ó, filho, deixa eu me acalmar, deixa que eu vou fazer a coisa que hoje o dia está apenas começando. Então, assim, sabe, deixa para lá, eu não quero isso para mim. Então, e daí eu já vi que daí já começou a mudar, e já mudou. E aí eu me arrumei mais cedo, eu fui me arrumando aos poucos, sabe, me acalmando, e cheguei lá e fui bem. Então, assim, né? Então, eu acredito mesmo, agora eu confio mesmo que ele tem muita coisa ainda para mim e que eu estou onde eu tenho que estar. Sim. E identificar isso, porque os exercícios vão vir, isso é só exercício. Eu ainda não vi ninguém que entrou nesse negócio e virou um caos aqui, eu nunca vi. Ele mesmo falou para mim, você já viu? Você pode me apontar? Não. Você veja a Luciane, né? Ela tá lá em Itapema, né? Tá um rio. Ali o bairro onde ela mora tá limpinho. Não tem não tem uma poça d'água. Aí eu falei para ela, não, e daí teve uma outra situação com ela, uns dias atrás, que estava um pouco difícil a situação financeira, e eu rezei para o pai e pedi, pai, abençoa ela, né, o meu genro, o meu neto, e ele falou, filha, eu já estou cuidando deles, né, e quando foi no final da tarde, ela falou, mãe, deu 5 plantão agora de tarde, sabe? Então, assim, olha olha a diferença, né? Ele não está só na minha vida, está na vida dele, nas minhas sementes. Né? Porque a bênção ela é tão abundante que ela da mesma forma que quando a gente entra para o buraco e está ao redor da gente, a tendência é entrar também, da mesma forma acontece. Ô, Tiago, você tem alguma coisa para falar para a gente sobre a tua experiência, agora fazendo
uma retrospectiva. Ele está ouvindo, será? Eu tô. Oi! A Cíntia e eu vamos ter bebê esse ano. Hã? Tá confirmado? Eu tô visualizando. Ah! É isso. Ou é o mais importante para esse ano? Há muito tempo. É o mais importante. Vocês decidiram isso. É. É isso mesmo. Isso Isso aí. é mais uma decisão do que qualquer outra coisa. Porque ele já existe. Né? Ele já existe. E aí, quando a gente decide que é do nosso coração, não tem como não ser. É isso que eu tenho experimentado, né? É isso aí. Lembra aquele livro, né, que você me emprestou? Scientific Marriage? Que fala sobre que a mulher, ela decide, inconscientemente, ela escolhe, né? Aham. Como que a criança vai ser e tal. É, verdade. E, com certeza, ela escolhe engravidar também. Ela escolhe engravidar. Exatamente. É isso aí. Ora, Bolota, tem todas as ferramentas. Aí você fica pensando, né? Poxa, a criança nasce com deficiência, com algum problema, né? Será que a mãe, ela não faz a propósito, ela não ficou olhando para isso? Ou ela tem um medo de que acontecesse e tal, né? E aí acaba acontecendo. A Bíblia diz que isso é para ser manifestada a glória de Deus. Então, assim, não fala. Pode ser. Cada história é uma história, né? Vai, o que você quer, Simone? Eu quero só ler uma coisinha que. Lembra que você me deu alguns livros para mim ler no final de ano, né? Aham. E tem uma frase aqui que eu quero ler, ela não é longa. Aham. Então o autor perguntou para Deus: por que você criou o mundo, né? Você quer saber o significado do seu Senhor no que eu fiz? Ele quis dizer assim, ó, você está me perguntando por que eu fiz? Saiba que o significado foi o amor. Quem revela isso a você? O amor. O que ele revelou a você? O amor. Por que o revela a você? Por amor. Nossa. Quando eu faço meus pedidos nas minhas bênçãos, eu comecei a pedir para o meu pai, pela minha família, né? Pela minha irmã, pelo meu pai. E eu sempre peço que ele encha eles de amor, né? Então, eu achei assim muito lindo, porque esse livro é como conhecer Deus, né? Muito legal. Muito Eu gostei. bonito. Coloca, traz isso lá para o grupo. Tá? Como? Hã? Traz isso lá para o grupo. Traz isso para o grupo. Ah, sim, tá. No início da minha caminhada, eu passei uns tempos, assim, tipo uns 6 meses, orando e pedindo para ser cheia de amor. Amor. E o amor é que nos une. Eu tenho pedido também que abençoe o nosso grupo, porque Sim. ele foi criado em nome dele. Sim. Porque a gente se encontra em nome dele, né? Então, eu peço a bênção para todos do grupo, né? Independente de eu saber quem é e quem não é, né? Porque a gente foi criado, ele foi criado em nome dele. Sim. E por amor, né? Por amor uns aos outros, porque é um amor fraternal, né? Que se perdeu no tempo, né? Eu quero deixar um texto. Renato, quer falar alguma coisa? Nesse sentido de experiência? Tem alguma coisa? Então, cara, a gente viveu tanta coisa lá, né? Eu vi tanta coisa, de ver realmente aquilo que eu até postei, várias coisas lá e tudo, de ver realmente a glória de Deus manifestada não só na natureza, mas nos detalhes, né? Em todo lugar que a gente ia, como nós fazemos a diferença no lugar onde que nós
fomos e até na situação lá de que vocês acharam que eu me perdi, né? Ah, sim, conta essa experiência, fala do que você pensou, do que veio no teu pensamento, né? A gente estava andando, vendo os mirantes, e tinha a questão do ônibus, que ia buscar o povo. Só que o ônibus demorava em torno de 20 minutos. E eu vendo aquela natureza tanto, e o Espírito falando tanto comigo, eu falei assim, eu queria um tempo com ele. Eu falei assim, eu vou andando, vou caminhando. E aí eu falei para a Rose, eu estava conversando com a Rose, o pessoal estava mais atrás, todo mundo estava mais atrás, e aí a gente chegou num ponto onde era o embarque no ônibus, eu falei assim, Rose, eu vou caminhando. Aí eu falei assim, I'm going on. E aí eu fui andando pela pista, enquanto o ônibus ainda ia vir. E aí eu estava lá, falando com Deus, falando com o Espírito Santo, né? Agradecendo. Indo a pé. Indo a pé. Tipo um deserto, assim, lá. Era um caminho que devia dar ali uns... Sei lá, tinha 2 quilômetros ali. Acho que tinha. 2 quilômetros, 2 quilômetros e pouco. E aí eu fui andando e agradecendo ao Espírito Santo, falando com ele, né, sendo grato por estar vivendo tudo aquilo, por ele me proporcionar estar vivendo isso. E um tempo atrás, eu nunca imaginaria estar ali e contemplando isso, e ele me falando, assim, olha, isso aqui é tudo foi para vocês. Eu fiz tudo, isso aí é tudo seu. E eu agradecendo por poder desfrutar disso, assim, não, eu quero mais, eu quero ver mais, eu quero usufruir de tudo aquilo que você fez. Eu me aproprio disso. E aí eu cheguei no ponto onde era o ônibus para chegar, e aí o ônibus passou por mim. Ele chegou primeiro. Eu cheguei primeiro, o ônibus passou por mim, assim, eles vão passar por mim. Eu cheguei no ponto lá, onde era uma cafeteria, e fiquei esperando. Aí veio o ônibus, desceu todo mundo. E a gente não desceu, porque a gente tinha descido antes. Eles queriam olhar lá no mirante, foram lá em cima do morro, e eu não desci, porque eu desci ali, mas estava preocupada com o Renato. Falei, meu Deus, cadê o Renato, né? E aí eu depois fiquei esperando lá uma meia hora, veio outro ônibus e nada. Aí eu falei, bom, eu vou subir, vou para o mirante, ver, quem sabe eles foram para um outro lugar, eu me encontro com eles. Aí cheguei lá, eu estava no mirante. Olha só o que aconteceu, ó Deus maestrando tudo. E o mirante, eu sozinho. Não, assim, porque lá... Mas você viu do outro lado, gente, por isso que Não. Eu cheguei no mirante, no mirante número 2, estava descendo um casal e eu fiquei no mirante sozinho. A probabilidade de isso acontecer seria zero. É quase zero, porque ali é turista o tempo todo, é onde chegando. E eu fiquei ali sozinho, e eu comecei a andar lá naquele coisa, sozinho. E eu comecei a ministrar e fiz até um vídeo e tal. E eu falei assim, cara, eu estou aqui só eu e o Senhor. Vi aquilo ali, passei as minhas... Porque eu tinha medo, né, de altura também, eu tinha dificuldade, eu já tinha sido curado um tempo atrás e aquilo ali foi ratificado. Porque ali não tinha ninguém para estar andando lá e falar assim, pô, isso aqui é tranquilo, não, eu estava ali sozinho, só eu e ele. E ali eu senti que eu com ele sou a multidão, né? Sou a maioria. E aí eu fiz de tudo. Aí eu desci, eu olhei para o outro lado e vi todo mundo lá no outro Olha mirante. que loucura! E a gente não estava.
E eu vi a Priscila, eu vi todo mundo no outro mirante e eu ouvi a voz da Priscila. Eu ouvi a voz da Priscila do outro lado, e um mirante para o outro deve dar uma base assim de. Cara, se você botar uma linha reta ali, deve dar o quê? Uns 5 quilômetros? Mais ou menos 4 quilômetros. Perto, né? Mas se você for. Porque isso está em linha reta ali, vamos dizer que daria uns 2 quilômetros em linha reta. E eu vi todo mundo lá, pensando, eles estão lá no primeiro. Eu vou descer e vou me encontrar com eles. Aí eu fui descendo, e aí veio os pensamentos, né, nessa questão de eu subir e tudo, falando, pô, os caras te deixaram aí sozinhos, foram embora. Esqueceram de você. Não é que esqueceram, assim, pô, não lembraram, ou então Largaram você. largaram. Então, aí eu cheguei, eu falei assim, cara, tu tá de brincadeira comigo? Se eu sei quem eu sou filho do Deus Altíssimo, mesmo que ele fizesse isso, não tem problema nenhum, não. Isso não vai me causar nenhuma coisa, porque eu sei quem eu sou. Então, aí eu joguei logo, falei, cara, pode parar, esse negócio vai embora, isso aqui você não... E aí, quando eu falei isso, elas estavam lá, todo mundo desesperado, me procurando, achando que eu tinha caído do penhasco. Não, aí chegou, o que aconteceu? Eu não vi o Renato dentro do ônibus, senti falta dele, falei, cadê o Renato? E aí não estava dentro do ônibus, aí eu já comecei a ficar preocupada, falei, mas o que aconteceu? Porque eu não tinha ouvido ele falar aqui a pé. Aí, tudo bem, chegamos lá, eu falei, eu não vou nem subir lá naquele mirante, porque realmente eu não estava com cabeça, eu queria saber onde estava o Renato. E fiquei sentada lá embaixo, o Márcio subiu com a Priscila e tudo mais, e o ônibus foi embora. Eu pensei, quando voltar o ônibus, ele vai estar nesse ônibus. E o ônibus voltou e ele não estava. Aí eu me apavorei, eu falei, olha, a gente vai... Aí a gente chegou na cafeteria, ele não estava. Aí eu falei assim, para o Márcio, falei, olha, eu vou voltar lá, porque eu não sei o que aconteceu, pode ter batido com a cabeça, sei lá o que aconteceu, e tá lá e de repente, não sei, eu sei que eu vou lá. E aí o Márcio falou que não ia, que ele não ia comigo, mas ele vai comigo, não, tudo bem, eu vou. Aí foi, aí a sogra da Priscila pegou e falou, eu vou com você, né, porque é mais preocupada. Aí chegou lá na hora de entrar no ônibus, o cara falou que ela não podia ir, só podia ir eu. Aí foi engraçado que o cara falou assim, mas eu falei, ele falou, mas quem sumiu? Eu falei, ele é meu primo, ele ficou para trás. Aí ele falou, mas quantos anos ele tem? Eu falei, não, meu filho, não interessa, né, meu filho? Porque ele não é novo, não, ele não é uma criança, mas não interessa, ele pode ter caído com a cabeça, eu já preocupada, achando que o homem não ia deixar eu ir, né? Eu falei, eu fui. Pensou em tragédia. Tá, claro, sei lá, o cara não apareceu, gente, como isso, aquilo não batia para mim. Aí ele pegou, não, fica tranquila, você vai. Eu falei, eu vou, porque eu vou chegar lá e quero ver o que foi que aconteceu, porque o cara não está aqui, não some assim. Aí, quando eu falei isso, eu falei, Senhor, né? Aí abaixei minha cabeça e falei, Renato, chamando o Renato. Falei, Senhor, traz ele de onde ele estiver. E eu comecei a chamar ele na mente, né? Quando eu fiz assim, antes do ônibus sair, porque eu fiquei pensando, cara, se eu chegar lá e esse cara não está lá, eu não saio daqui sem ele. Eu não saio, não sei o que vai acontecer. Aí eu fiz isso. Aí quando eu falei isso, a Priscila, todo mundo começou a gritar, olha, eu olhei para trás, eu falei, ué, mas onde que eles estão olhando ele? Eu falei, moço, espera aí que eu vou ver se ele chegou mesmo, porque eu não queria deixar o ônibus embora, né? Aí eu peguei e falei, vou lá ver, eu acho que ele está aí. Aí, quando eu vi, ele estava descendo. Então, assim, como que pode, né? Assim, ele estava lá no mirante de lá, e ele ouvia a voz da Priscila, ver a gente lá, foi exatamente o que fez ele sair e aparecer.
Porque se ele não aparecesse, eu ia naquele ônibus de volta. E se eu chegasse lá do outro lado e não encontrasse ele, ia ser um negócio só Deus mesmo. Porque se Deus falasse para mim assim, ele está do outro, ele está lá, eu voltaria, né? Mas assim, ia ser uma loucura isso para minha cabeça. Então, assim, foi muito interessante. Ele ouviu a voz da Priscila, ele vê a gente lá do outro lado que a gente não estava. Quando eu cheguei, eu perguntei, vocês já foram nos Mirantes? A gente não Não. tinha ido. Porque ele não estava com a gente estava atrás dele. Eu falei, caramba, e coisa Ele você, falou, eu poxa, vi você. eles foram lá no Mirante e deixaram vocês. Ó. Aí eu falei assim, não. Pois Porque é. se eles tivessem ido, eu vou sozinho, mas eu sei quem eu sou, cara. E pronto. Aí, cara, aí eu matei, fazer um igual o outro, né? O Senhor Jesus já pisou na cabeça, né? Eu acabei de pisar. E aí eu falei assim, cara, aí, olha, e foi maravilhoso. Depois disso, a gente subiu, eu subi de novo no coisa lá. E Deus pôde nos usar. Ele pôde nos usar, ele me usou também para falar com uma pessoa, com um cara que tinha medo. Ele chegava a ter taquicardia e tudo. E eu falava assim, cara, eu também já tinha. Dá um passo depois do outro. Tá? E o cara não estava lá da escada, não conseguia nem coisa ali. Acabou o cara vendo. Ele subiu até lá. Eu falei com várias pessoas. Teve um outro senhor também falou assim: eu conversei com ele e deixei. Conversei e falei com o Espírito, Senhor, é contigo. E vi essas pessoas. Depois eles vieram falar comigo. Assim. Aí eu falei assim, cara, que maravilhoso. Pessoas que tinham essa questão desse medo, né? De altura, esse negócio todo. Eu falei assim, cara, eu vivi isso. Eu sei que é terrível isso. Eu comentei até no vídeo que eu fiz, eu já deixei de desfrutar coisas maravilhosas por causa desse medo. E hoje eu não permito mais que isso aconteça. A gente perde a oportunidade, às vezes, de viver coisas por causa de um medo e a gente não saber quem nós somos e quem é o nosso Pai. E isso foi maravilhoso. Cara, assim, tem N casos que a gente pode contar de experiências que a gente viveu ali, que foi maravilhoso. Acho legal isso depois ser colocado lá para os outros que não assistem, né? E assim, quanto mais a gente fala, mais a gente produz, mais isso cresce. Amor, quer falar alguma coisa? A gente já falou tudo para você, né? Não tinha sinal de celular, por isso que ficaram no desespero. É verdade. É isso que eu ia pedir, vocês estavam sem celular, né? Não tinha sinal, viu? O Márcio já respondeu as perguntas aí. Voltando à era primitiva. A era né? primitiva. Da comunicação. Isso aí foi no lugar dos Mirantes, né? Isso foi lá. Vários locais lá não tinham internet. Porque era muito alto, né? Era muito difícil. Mas assim, olha, gente, eu quero deixar essa noite, a gente não trabalhou a questão da oração, mas a gente vai trabalhar. E deixar Tiago 5,16, que fala sobre a eficácia, né? A eficácia da oração. E assim, para a gente poder estar sendo batizado e mergulhado nessa vida de oração. Não é a oração do almoço, não é a oração que eu faço com fulaninho, não é. É aquele momento onde eu me encho dele, onde a presença dele e eu se confundem. Então, assim, que a gente pode... Tiago 5,16. Então, assim, que a gente possa... Porque tudo isso que a gente falou é uma gota no oceano. Né? Então, assim, a hora que a gente tiver... Eu estava falando, né, sobre os caras que oraram e fizeram grandes coisas. Eu tenho o Jonathan Eduardo. Parece que ele passou 13 dias em oração. Olha que delícia. Né? Tinha um cara que eu acho que foi o que fundou a Jocum, eu não me lembro
não é o George, foi o George Miller. Ele falando, eu acho que foi ele que disse que quando ele tinha muita coisa para fazer, ele costumava dizer assim: nossa, hoje eu tenho tanta coisa para fazer que se eu não tiver 2 horas em oração com o Pai, eu não vou conseguir fazer. Qual é a nossa ideia? Qual é o nosso lema hoje? Nossa, eu tive tanta coisa para fazer que eu não tenho tempo para orar. Não, é o contrário, tá? É igualzinho a alimentação da gente. Muito mais proteína do que o resto, né? E o sistema fez a gente trocar. Cada vez menos proteína e mais açúcar, mais carboidrato. E a mesma coisa é a vida, né? Com a oração. Muito mais momentos com Deus do que o resto que a gente vai fazer. Então, eu deixo... Segunda-feira. Então, a gente vai começar essa prática na questão da segunda-feira, tá? Mas depois a gente vai estar trazendo sobre a palavra oração, sobre os textos que tem a respeito de oração. Beleza? E a gente vai terminar com uma oração. Tem alguém que quer orar? Quer orar, Simone? Não? Mas... Eu estou aprendendo ainda, estou aprendendo, porque eu só sei fazer Ave Maria e Pai Nosso, né? Então, calma aí que eu estou aprendendo e vou aprender a orar direitinho. André, eu também. Você sabe, mas é verdade, porque assim, a gente que veio da Igreja Católica só sabe fazer oração pronta, né? E muito interessante isso. Esse poder da palavra, assim, sabe? De escolher as palavras, essas coisas assim. Mas de uma coisinha assim, ai, certinho, certinho, certinho. Então, a gente não sabe buscar essas palavras, a gente está aprendendo essas palavras ainda, sabe? Tá, então a gente vai fazer um exercício e a gente vai imaginar a gente olhando para ele. E sair aquilo que vier no nosso coração, o que vier, tá? Então, assim, não precisa ser muita coisa, é o que vier. É como se a pessoa dele estivesse diante de você. O que você diria para ele? Então, e aí eu termino, e aí eu finalizo. É como se a gente estivesse fazendo uma oração única aqui, beleza? E aí começa pela Simone, depois o Tiago. Tiago, você vai fazer? Com certeza. A Cíntia está aí? Tá, quase. Tá, ela tá. Tá quase dormindo? Então tá, ó. Vai ser a Simone, o Tiago, a Cíntia, depois o Renato, depois o Márcio, depois o André e depois eu. Beleza? Deixa eu só completar. Jesus, quando os discípulos perguntaram, Senhor, eu não sei orar, ele falou assim, porque tem aqueles lá que falam, são eloquentes, ele disse, não olha para isso não, porque eles são sepulcros caiados. Então, o que você vê é uma frase, às vezes, uma palavra. Se ele estivesse aí na tua frente, o que você uma diria palavra. para ele? Então, assim, uma das coisas que mais eu falo é uma oração que enche o coração de Jesus. Jesus, eu te amo. Isso mesmo. Mas se estiver no coração, Sim. A única coisa que enche o coração dele é o seu coração. Então, se é isso que está, beleza, solta isso, entende? É tudo um exercício. Isso, é um exercício. O que a gente está fazendo agora é esse exercício, porque a gente quer crescer junto. Então, não importa, é o que vier no seu coração. Diga o que tiver no seu coração. Ele está aí diante de você. Olha a sua cara de felicidade, Simone. Então, vamos lá, Simone, começa aí. Eu é liberdade. Liberdade e iluminação. Isso, diga para ele. Faz uma frase. Fazer uma frase? Isso, liberdade e iluminação. Pai, o que eu sinto por você e o que eu recebo de você é a confiança, a minha liberdade e a minha luz. Amém. Amém.
Tiago? Senhor, eu quero agradecer, Senhor, por esse grupo, por tudo que o Senhor tem nos dado, tem nos ensinado nos últimos dias, últimos meses, Pai, porque o Senhor é sempre bom. O Senhor é amor, o Senhor fala no nosso coração e às vezes nós mudamos direção, mudamos pensamento, atos e, primeiramente, pedir perdão também pelos nossos pecados, Senhor, falhas e erros que às vezes não é de nosso controle, mas que, como a gente é humano, está se aperfeiçoando sempre em direção ao alvo. Então, eu quero pedir, Senhor, em nome de todos nós, de todas as pessoas que vierem assistir esse vídeo depois, que possamos ser luz também na vida das outras pessoas, Senhor. E que nossos próximos, quem estiver próximo de nós também, aproveite dessa energia positiva, esse diferencial que a gente está aprendendo contigo, Senhor. É uma longa caminhada, cada dia aprendendo um pouquinho, Pai, e só resta agradecer. Muito obrigado, Senhor. Cíntia? Pai amado, obrigado pela tua presença. Eu preciso mais de ti. Eu quero mais ter momentos com o Senhor. Amém. Ouvir mais a sua voz. E estar contigo. Porque é o principal da nossa vida. É estar contigo. E eu tenho sentido falta. E eu quero estar mais com você. Amém. Amém. Espírito Santo, sou grato. Sou grato por tudo aquilo que você tem nos ensinado e falado. Quero agradecer, Pai, e declarar que eu possa iluminar todos os dias. Que eu possa se revelar a cada um de nós. Que eu possa nos ensinar a orar. Nos ensinar a nos apropriar daquilo tudo que o Senhor já conquistou. Que Cristo conquistou. Isso, Pai, parece tão difícil para tantas pessoas que nós fomos ensinados a sempre lhe pedir algo que o Senhor já nos deu. Então, isso é difícil, Pai. É difícil. Mas eu tenho buscado isso e saber e visualizar e crer e manifestar tudo aquilo que o Senhor já conquistou. E eu tenho, Pai, ser grato a Ti porque eu tenho vivido isso todos os dias. Todos os dias eu tenho visto a manifestação da Tua graça e da Tua misericórdia sobre a minha vida. Todo dia eu tenho visto isso e tenho clamado que isso encha o meu coração, me encha de Ti. E que isso seja estendido para todos nós aqui. Que isso se revele a cada um de nós. Que possamos ter autoridade no Teu nome. De manifestar esse instrumento Teu na vida do nosso próximo e daqueles que o Senhor nos mandar. Eu te louvo por esse momento, Senhor, de aprendizado. Te louvo por esse momento dessa reunião que temos tido. O nosso propósito, Senhor, sempre será te glorificar. Sempre será de te conhecer mais. Sempre será de manifestar o Senhor. Manifestar, Senhor, os teus atributos. De manifestar, Senhor, o seu fruto. O fruto do Espírito. É isso que nós queremos, Senhor.
é manifestado o teu amor, da tua paz, da tua fidelidade, da tua benignidade, da tua bondade, da tua mansidão, do teu domínio próprio. Quando nós dominamos isso, Senhor, praticamos isso, nós cada vez mais nos parecemos contigo. Esse é o nosso objetivo, de sermos parecidos contigo, onde todos possam olhar para nós e não mais nos ver, mas ver Cristo em nós. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por essa família que o Senhor me deu. Obrigado por tudo aquilo que temos vivido. Em nome de Jesus. Amém. Te agradeço, meu Deus. Todo libertado de São Paulo. Por teu nome. Amém. Senhor, eu quero agradecer tudo isso que está acontecendo aqui, esse grupo, o aprendizado que a gente está tendo aqui, a oportunidade de estar acrescentando. Eu me sinto um bebezinho engatinhando. Mas é muito bom estar com pessoas que já estão andando, né? Já começaram a caminhar, porque eu vou aprendendo. Eu me sinto muito, muito, muito abençoada de poder estar vivendo isso. Muito obrigada. Enche-nos de ti, Senhor. E todos nós, numa só voz, que a gente possa dizer, assim seja. Vamos lá? Assim seja. Amém. Amém significa assim seja, né? E que esse ano seja o ano, não só para a gente, mas que as pessoas que estão assistindo, a gente não sabe, é para você. E que você possa dar tudo, se encher de Deus a cada dia. Então, tá bom. Obrigada pela presença de cada um. Beijo. Beijo para vocês. Uma boa noite, tá? E um bom final de semana. A gente se vê aí na oração de segunda. Beijo. Tá, Tchau. beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, querido.